Olá, de volta por aqui com mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Alexson Gomes e hoje eu quero trazer para você um rápido resumo sobre a verdadeira história de uma das principais religiões do mundo, o cristianismo. A grosso modo, podemos dizer, de forma tímida e resumida, que tudo começou antes mesmo da filosofia grega, por volta de 1000 anos antes de Cristo, quando aparecem na história 3 grandes reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Nesse tempo, quando os reis eram investidos de poder, eles eram ungidos e recebiam o título de Messias. No contexto religioso, os reis eram vistos como uma ponte entre Deus e os homens. Geralmente eram chamados de ungidos de Deus e por meio deles o povo era abençoado ou amaldiçoado. Mas chega um tempo em que o reino de Israel foi dividido em 2, um reino ao norte, Israel, e o outro ao sul, o reino de Judá. No ano de 722 a.C., o reino do norte foi ocupado pelos assírios e perdeu toda a importância política e religiosa. No sul, as coisas não foram melhor. O reino também foi conquistado pelos babilônicos no ano 586 a.C. O templo de Jerusalém foi completamente destruído e uma grande parte do povo foi levada para a Babilônia. Este cativeiro babilônico só terminou no ano de 539 a.C. Os judeus perguntavam-se por que é que o reino de Davi fora destruído e por que é que desgraças após desgraças se abatiam sobre o povo. As coisas foram de mal a pior até que os profetas começaram a anunciar a vinda de um profeta da casa de Davi, um novo Messias. Este viria para redimir o povo e restituir a Israel a sua grandeza e anunciar um novo reino. No início, tudo tinha um significado político. O Redentor era visto como uma espécie de libertador nacional que apareceria para pôr fim aos sofrimentos dos judeus que viviam então sob o domínio dos romanos. O tempo passou e 200 anos antes do nascimento de Cristo, outros profetas já haviam anunciado por todo o mundo helenístico que o Messias seria o Redentor de todo o mundo. E aí aparece Jesus, não como um príncipe montado num cavalo branco de guerra, mas de origem humilde, homem simples. Muitos homens no tempo de Jesus esperavam um Messias que havia de restabelecer o reino de Deus com grande poder e esplendor. Mas Jesus apresentava uma mensagem que trazia amor pelo próximo, solicitude para com os fracos e perdão para todos os que erraram. O seu público não era seleto, ao contrário, ele estava cercado de gente de reputação duvidosa, ao ponto de levar a injusta fama de beberrão, comilão e amigo de prostitutas e pecadores. Os homens esperavam uma espécie de líder militar que proclamasse a tomada do reino, se possível, com armas. Mas chega Jesus, de túnica e sandálias, e explica que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e mais do que isso, que nós devemos amar até os nossos próprios inimigos. Nas suas pregações, ele anunciava a redenção aos homens, falava de um reino que não tinha aspectos políticos, como muitos esperavam. Era um reino que não vinha com visível aparência, mas estava acessível a todos que crescem. Ao contrário do que muitos acreditam até os dias de hoje, Cristo não veio fundar mais uma religião, com regras, liturgias, templos. Ele veio trazer um novo modelo de vida, uma nova consciência, oferecer ao mundo uma reconexão com o Pai. Dizer abertamente as coisas que ele dizia era perigoso e não demorou muito para que os escribas fariseus se levantassem protestos contra ele e o final, como sabemos, foi a execução. Algum tempo depois surge Paulo de Tarso, que se converte à fé cristã e se dispõe a anunciar a boa notícia pelo mundo, chamando a atenção de todos para o fato de que a busca por Deus não está nos templos, mas dentro de cada homem. Algumas décadas depois da morte de Cristo, já havia comunidades cristãs em todas as cidades gregas e romanas mais importantes, Atenas, Roma, Alexandria, Éfeso, Corinto. Entre 3 e 4 séculos depois, todo o mundo greco-romano estava cristianizado. O cristianismo era mais do que uma seita judaica. Ele se voltava para toda a humanidade através de uma mensagem universal de redenção. A antiga aliança entre Deus e Israel fora substituída pela nova aliança, que Jesus estabelecera entre Deus e todos os homens.